No vídeo de hoje, pessoal, a gente teve que picar ele em dois. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, corre lá que tem muita coisa bacana, desde tapeçaria, mobiliário de engenhos do Nordeste que a gente mostrou. Essa chave aqui, ML, tem o símbolo de Maria Luíse e da coroa francesa, foi uma das mulheres de Napoleão. Tinha acesso a todos os cômodos do palácio, do castelo. Os fuzis de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Então, aqui são peças históricas, porque pertenceram aos imperadores. E aqui a gente fala da consagração dos cavaleiros. Muita gente vê aquele filme Cruzada e não entende quando, no começo do filme, no meio da guerra, o pai tá morrendo, o filho pega o pai no braço chorando e diz: pai, posso ser um cavaleiro? E o pai de imediato dá uma tapa na cara do filho. Aqui nós temos, por exemplo, cintos de castidade, que eram objetos para a mulher não ter relação sexual. Isso foi real. O Ricardo Brenan foi um homem ímpar aí para nós e pôde proporcionar a gente aqui no Brasil ver coisas lindas como tem nesse museu. Então fica nesse vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Eu sou o Paulo Vitor e você está no Fazendas Antigas. Essa é a entrada do Museu Castelo São João da Várzea, que recebe esse nome em virtude e em memória do engenho São João, que pertencia a João Fernando Vieira. Foi um dos engenhos que produzia bastante cana-de-açúcar na época da ocupação holandesa. Na entrada, na torre de entrada, nós temos um lacaio que recebia com traje veneziano as pessoas anunciando o nome dela aos três vezes. O relógio francês de marca Planchon nos recebendo também nesse momento. Em cima, nós temos o brasão da família Brenan, que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que, na verdade, a família Brenan não é de origem francesa, é de origem inglesa. Então, houve um afrancesamento na pronúncia aqui no Brasil, né? O pessoal fala Brenan, talvez fosse Brennan ou Brennan, mas essa é a torre de entrada, onde nós temos também vitrais, esculturas, tapeçarias. E o Ricardo, ele, como aquilo que eu falei um pouco dele ser um copista, aqui, por exemplo, era em uma lareira na Argentina, mas ele completa lá em cima com o RB de Ricardo Brenan, feito por um artista francês, e embaixo o brasão da família Brenan. Então o Ricardo, ele sempre pensava nos leilões e os antiquários. Ele gosta como encaixar isso no seu museu. E ele gostava muito do leilão de Maastricht. Então nós entrando no museu, vamos encontrar numa antessala esculturas neoclássicas. Essas esculturas, na maioria das vezes, elas remetem à mitologia grega. Essa aqui no fundo, por exemplo, feita por Ganabá, é da lenda de Leda e o cisne, onde Leda, Zeus se transforma no cisne para poder tirar proveito de Leda. Ela fica grávida, inclusive, e coloca 2 ovos, onde 2 homens gêmeos, 2 mulheres gêmeas, onde uma delas que nasce é Helena, que foi a pivô da Guerra de Troia. Mas aquela peça lá no fundo é um sarcófago romano, que é uma das peças mais antigas do museu. Caramba, um sarcófago? Isso, um sarcófago, que data mais ou menos entre o século II e o século IV. E aqui, no fundo, vocês vão encontrar talvez a maior sala e talvez a mais interessante, que é a sala dos cavaleiros. Nós temos armadura para cavalo, para cavaleiro e uma rara armadura de cachorro. Na verdade, essa é uma alusão à classe dos cavaleiros. O historiador francês Jacques Legoff, ele sintetiza o período medieval dizendo que, no período medieval, uns oravam, outros combatiam e outros trabalhavam. Então, os cavaleiros eram os que combatiam e eles faziam parte e eram do exército de Deus. Essa escultura é interessantíssima porque mostra a perseverança do colecionador. Representa a fuga da família, de uma família das lavas do vulcão Vesúvio, que devastou a cidade de Pompeia Herculano. Vocês podem ver a qualidade da escultura de Giovanni Maria Benzoni. É um artista italiano. Veja a diferença da coxa do homem para a coxa da mulher, o detalhe do pé da criança. Essa escultura ela estava no museu em Nova York, no Waldorf Astoria. E o Ricardo Brenan disse: eu quero. Na verdade, os atendentes riram, mas depois ele conheceu o dono e terminou arrematando a obra. Então isso mostra um pouco
O que foi o colecionador Ricardo Brenan? A perseverança dele. Eu gostaria de mostrar para vocês uma espada que é uma espada pistola. Essa espada é uma espada austríaca e existem 10 dela no mundo do período transitório das armas brancas para as armas de fogo. E uma delas está aqui no nosso museu. O Ricardo Brenan saiu daqui para a Rússia para identificar e encontrar a espada, inclusive, igual a dele. Então isso mostra também a satisfação do colecionador. Vejam o cano na espada. Isso aqui é uma espada pistola do período transitório das armas brancas para as armas de fogo. Que isso, cara? Essa vitrine, ela é cheia de espadas, que é como se fosse um punhal que se chama espada esquerdas, que é como se fosse uma espada utilizada na esquerda para, juntamente com a rapieira, que é essa espada maior, você combater e você duelar. Então, essas espadas sim possuem um valor histórico, porque são do século XVI, século XVII, então em perfeito estado, né? E aqui por último, eu queria mostrar para vocês um altar que ele veio de York, da Inglaterra. O vitral e o altar, eles vieram em períodos diferentes, tá? Aqui a gente brinca, é o colecionador que escolhe a obra ou a obra que escolhe o colecionador. Ele adquiriu em momentos diferentes, mas vieram para cá. Aqui a gente brinca que a obra escolheu o colecionador. E aqui a gente fala da consagração dos cavaleiros. Muita gente vê aquele filme Cruzada e não entende quando, no começo do filme, no meio da guerra, o pai morre, né? O pai está morrendo, o filho pega o pai no braço chorando e diz: pai, posso ser um cavaleiro? E o pai de imediato dá uma tapa na cara do filho e morre. Muita gente acha que aquilo ali é uma negação do pai com o filho. Na verdade, aquilo ali é o pai dando o último sinal ao filho de que sim, ele já era um cavaleiro. Mas essa tapa na cara deveria servir para alertar e para mostrar que ele deveria lembrar de ser justo, honesto, porque ele era do exército de Deus. O cavaleiro, ele passava dias rezando, muitas vezes em jejum, recebia o sermão da igreja, recebia o sermão do pai no final, e no final o pai dava esse tapa no rosto, que na verdade era algo como se fosse uma consagração mesmo, você realmente agora é cavaleiro. Então, claro que o pai no meio da guerra não podia fazer todo um discurso para o filho, nem nada nesse sentido, e ele dá um tapa no filho respondendo que sim, ele já era um cavaleiro. Uhum. Isso é um órgão de tubos do século XVII, um órgão italiano, que está em perfeito estado de funcionamento também. E o restante da coleção dos Rogers. É muita faca, hein? Tudo começou com canivete. E não podia deixar de ter um local apropriado para eles, né? Isso. A gente tem aqui a Torre dos Canivetes, já que tudo começou aos 12 anos de idade, quando ele ganhou o canivete do seu tio. Então, canivete com mais de 300 funções e todo tipo de canivete, né? Não só o canivete suíço. Canivetes longos, o pessoal brinca que esse grandão aqui é de Itu, lá é tudo grande, né? Mas você tem canivetes com várias funções, claro que são canivetes de exibição, né? São canivetes de luxo, algo nesse sentido. Então a coleção, ela é bem eclética, não só com facas, espadas, adagas, canivetes, armaduras, esculturas, Meu amigo, pinturas. Aqui é a Torre dos Canivetes, onde a criançada adora. essa sala é bruta, hein? Inclusive aqui, ó, tem um outro de Itu também, olha aqui. Olha o tamanho desse. Olha que minha mão perto do canivete, né? Agora a gente está na sala orientalista. Dentro do Museu de Armas é a única sala que recebe o nome por conta dos quadros e não por conta das armas. O movimento orientalista de pintura ele descende do romantismo e tem como objetivo exaltar a sensualidade feminina com a temática oriental. Então a maioria dos quadros eles pertencem a essa temática oriental. Aqui nós temos, por exemplo, os cintos de castidade, que eram objetos para a mulher não ter relação sexual. Que isso, é real? Mas assim como as armaduras, elas eram feitas sob medidas. E a máscara de ferro também, sob medida. Muita gente vê o filme O Homem da Máscara de Ferro e diz: ah, essa máscara é muito boa, mas ela tem um prolongamento do ferro que entra na boca. Então, temos um pouco dessas curiosidades. Rapaz, isso foi real mesmo. Isso foi real. Olha isso aí, gente. Infelizmente ou felizmente, Que mas foi real. coisa, cara. E aí, nós temos espadas que pertenceram ao último rei do Egito, o rei Faruque. Essas são preciosidades e são curiosidades, né? Porque o rei Faruque ele era muito gordo, ele é muito obeso, se pesava em praça pública, quanto mais quilos ele ganhava, mais tributos ele acarretava sobre a sociedade, e era um rei ditador, mas teve
uma relação com a Inglaterra e recebeu essas espadas da coroa inglesa. Tanto a do meio quanto a de baixo, que são cruzadas, e a bainha, que é onde a gente guarda a espada. Elas pertenceram ao último rei do Egito, foi o rei Faruque. São banhadas a ouro, cravejada com brilhante e diamante. Os fuzis de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Os dois de cima, fabricados no Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro, pertencendo a Dom Pedro I. E o de baixo, fabricado no Arsenal de Guerra de Pernambuco, de Dom Pedro II. Então, aqui são peças históricas, porque pertenceram aos imperadores. Que preciosidade, hein, meu amigo? Olha que detalhe. O acabamento, hein? Essa é a sala das armas orientais, onde a maioria das peças elas são no estilo oriental, a própria arquitetura no formato de abóbada, mas na entrada da sala vocês vão ver uma curiosidade, que é a armadura para criança, na entrada de um lado e de outro. E peças do Império Mongol. Você vai ter o Kandjar, o Catar. Olha só. Uma armadura infantil, cara. O Kris. São armas, vamos dizer assim, no estilo oriental. Elmos, alguns no estilo indo-persa, outros não. Mas peças bastante curiosas, como essas aqui. Olha o tamanho dessa arma. Esse fuzil. Um fuzil. Aqui no fundo a gente tem uma espada conhecida como espada de duas mãos ou espada montante, que também é muito grande. Lá na sala dos cavaleiros vocês não viram porque ela estava suspensa, mas aqui está mais perto. Então é uma espada que tem praticamente 2 metros. Ela servia para desorganizar muitas vezes uma infantaria, né? E aqui os elmos e o Kandjar e o Catar, que são armas orientais também. São armas, inclusive, introduzidas por camponeses. Mas essas com pedras semi-preciosas, o Kandjar, tanto aquela vitrine quanto essa, e essa daqui, o Catar. Esse é o Catar, mas essa do centro aqui com 2 pistolas ao lado, né? E além das, já que falamos de pistola, aqui ao fundo nós temos pistolas de duelo. Várias pistolas de duelo. Uma delas feita por Lepage, que foi o arcabuzeiro do rei da França, aqui no fundo. São chaves que, na verdade, não são propriamente com a função de abrir, mas com a função de condecorar. Por exemplo, essa chave aqui, ML, tem o símbolo de Maria Louise e da coroa francesa, foi uma das mulheres de Napoleão. Então, Napoleão Bonaparte. Então, são chaves que, na verdade, era como se fosse entregue para o Chamberlain, que era uma espécie de guardião do castelo, que tinha acesso a todos os cômodos, e o administrador do palácio, do castelo. Tem uns monogramas, né? Isso. Olha só que lindo, pessoal. Eu não sei se vocês estão ouvindo, já começou a sinfonia aqui já. Olha. Bonito demais, né? O legal é que tudo funciona, né? A capela tem um significado especial para a família, né? Porque é uma graça que que a esposa do Dr. Ricardo alcançou em termos de saúde, e para ele, na verdade, construir essa obra, na verdade, traz um significado especial por uma questão de fé, né? Mas sobretudo também porque implementa no próprio museu, que tem muitas festas e muitos casamentos, vamos dizer, uma estrutura melhor para a pessoa que quiser casar num lugar só, não precisa se deslocar de uma igreja para uma casa de festa, então faz tudo num lugar só. Num lugar só, né? Inclusive, pessoal, a gente está de frente para um lago lindo. Olha que lugar, né? Um pôr do sol fantástico, ó. O pessoal às vezes casa no pôr do sol também, não? Sim. Sim. Olha que horário mais lindo. Os vitrais da Capela Nossa Senhora das Graças foi feito por uma professora da Universidade Federal de Pernambuco, chamada Sueli Cisneiros. Esse altar que vocês estão vendo ao fundo é um altar de um camponês, né?
Você vê que tem uma história camponesa, na verdade é de São Isidro, aqui no Brasil conhecido como São Isidro, né? Que na verdade é o padroeiro de Madrid. Mas o Ricardo Brenan gostava tanto desse altar, e por aparição de Nossa Senhora das Graças não ser tão fácil de adquirir altar ou algo nesse sentido, ele tinha esse altar, que é do barroco espanhol, e ele colocou no centro dele a Nossa Senhora das Graças. Que coisa mais linda, hein? Muito detalhe. E olha para vocês terem ideia, né? Como era o senhor Ricardo, né? Dr. Ricardo Brenan, que vocês estão vendo aí a riqueza desses bancos. Olha os detalhes, esses bancos foram desenhados por ele, né? Foram desenhados por ele, olha o estilo dos bancos. E ele quis valorizar uma mão de obra local e pediu para um marceneiro da região fazer esses bancos. E o rapaz se disse, a princípio, interessado. Quando ele ficou sabendo a quantidade de bancos que ia ter na igreja, ele falou, eu não tenho madeira para isso e nem mão de obra para fazer isso tudo. E em vez do Ricardo ir para uma outra pessoa que tivesse essa competência, né? Ele falou, não, então o que você precisa para fazer? Porque eu quero que você faça. E ele supriu ele de material, supriu ele de mão de obra, né? Para ele poder fazer os bancos. Então, isso mostra já um pouco de quem ele era, né? E é assim que a gente se despede. Quero aqui agradecer vocês, estender esse agradecimento mais uma vez a todo mundo que esteve envolvido para a gente estar aqui. Além do convite que eu faço, pessoal, venham conhecer o Castelo Brenan, o Instituto Ricardo Brenan, venham conhecer. Paulo, obrigado pela essa energia, né? Você contagia, né? Eu sou um acadêmico, mas assim, tá do seu lado, você torna as coisas mais comunicativas para o público que está do outro lado, né? Na tela, no canal. Mais uma vez eu disse para ele uma coisa que ele achou bonita, é o único verso que eu sei na vida, eu não sou poeta, mas esse é um verso que eu levo como um lema de vida, né? Que diz que o homem não é o que tem ou pode. É um pouco do que sabe, muito do que sonha, mas é acima de tudo aquilo que faz aos outros. E eu acho que o Ricardo Brenan fazendo isso, ele fez uma coisa muito boa. Paulo, foi um prazer imenso tê-lo conosco hoje. Foi um prazer tê-lo conhecido pessoalmente também, apesar de acompanhar. Mas espero poder recebê-lo aqui em Pernambuco em breve e também estendo o convite para todo mundo que está acompanhando o canal, para que venha conhecer o Instituto Ricardo Brenan e poder acompanhar realmente essa joia que a gente tem aqui na cidade do Recife. Pessoal, se deixar a gente fica falando aqui toda a vida. O Roberto fala demais, gente. Aí ele fica atrapalhando a gente. Né? Brincadeira, né? Até a próxima. Se você não é inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal, tá joia? Deixe seu like, deixe seu comentário. Isso que ajuda a gente, tá bem? Até a próxima.